Aí o politizado Memphis, mas não cravou a permanência no ano que vem inteiro, hein? Falou muito aí da situação interna do Corinthians. O quanto o Corinthians cresce para vocês se posicionando contra tudo que está acontecendo aí nos bastidores corintianos. Primeiro eu queria falar sobre esse discursinho vazio contra a imprensa, generalizando, e ainda que tenha direção, assim, quem critica o Memphis tem razão, porque ele tinha que entregar muito mais do que ele entrega. Custo-benefício, né? Exato, lógico. Então, assim, esse é um discursinho vazio. E não precisa morar no Roosevelt. Vazio. Aliás... Que é algo muito comum no Brasil, né? Colocar a culpa na imprensa quando as coisas não acontecem como desejado. O Memphis tinha que fazer muito mais do que faz, tá? Esse é um ponto. Dito isso, 2 pontos, travessão na outra linha. Pessoas fizeram muito mal ao Corinthians. Né? Dirigentes da tal renovação e transparência, e dá para elencar aqui vários, que eram do mesmo grupo. Andrei Sanches, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, todos do mesmo grupo, tá? Todos do mesmo grupo. Essas pessoas fizeram mal ao Corinthians. O Corinthians está na situação administrativa em que se encontra por causa dessas pessoas. Que se diziam corintianos, que vão e voltam no poder do clube. Não amam o Corinthians, definitivamente. Definitivamente. Então, ele é uma voz que se levanta contra isso, né? E escancara o que todo mundo sabe, né? Ele até em outra entrevista foi mais enfático, falou até palavrões, dizendo que queria essas pessoas fora do Corinthians e tal. Isso não vai acontecer. Essas pessoas seguirão na política do Corinthians, embora elas teriam de sair do Corinthians. Teriam de sair do Corinthians. As pessoas não servem ao Corinthians. Estão lá por interesses próprios. Ponto. Dito isso, eu não gosto desse discursinho e daquele discurso também de não, contra tudo e contra todos, ninguém acreditava na gente, não sei o quê. Como é que é acreditar? Time irregular pra caramba. Como é que alguém ia chegar aqui e falar que o Corinthians é um timaço? Né? Um time que, por muitas vezes, jogadores que escolheram o jogo. Escolheram o jogo. Então, como é que ia falar? Como é que eu ia chegar aqui e falar, não, o Corinthians é amplamente favorito a ser campeão da Copa do Brasil? Jamais ia fazer um negócio desse. É campeão, mereceu ser campeão, mas é um elenco que escolhe jogo. Eu entendo que parte desse discurso vai ao encontro daquilo que foi divulgado com relação ao contrato dele. Para muita gente no clube, esse tipo de informação vaza e é passada numa tentativa de minar o departamento de futebol. Você vai lá e mexe, você expõe algumas coisas do contrato do principal jogador da equipe. E alguém deve ter falado isso para ele. Como é que... Ou ele deve perguntar lá dentro, cara, como é que isso surge? E devem explicar para ele. Então, ele vem de um ambiente completamente diferente. Ele não entende muito o que acontece no Brasil. Então, é óbvio que tem muito a ver com ele. Por isso que ele falou, não sei se eu vou ficar, né? Porque o Corinthians tem dificuldade de pagá-lo. Ele não apontou uma arma na cabeça de ninguém, esse cara. Ele colocou uma condição, o clube foi lá e aceitou. Então, ele não cometeu nenhum crime. Ele não é parte disso também? Por quê? Eu acho que... Ele sabe da situação do clube. Em algum momento ele falou, não, peraí, ele é um profissional. Aqui, não. Ele é um profissional. Eu acho que o nosso ambiente aqui é um pouco diferente. Mas assim, o Memphis jogou no Barcelona. A imprensa espanhola é uma porcaria. A imprensa espanhola não é uma imprensa... Não é, Barcelona, carinho. Não. Também tem muita polêmica por lá. Também tem muita contestação. Tem muita notícia que vaza. O Barcelona é um time, e já quando ele passou por lá, com vários problemas financeiros. Acho que ele deixar de receber é uma outra história. Talvez isso seja inédito na carreira dele. Mas a imprensa de Barcelona também não é... Não, mas com relação ao contrato assinado, que crime ele cometeu? Não, nenhum. Não, ninguém está falando em crime. Ah, mas ele tinha... Mas ele não sabia da condição do clube. Ele é um profissional. Eu custo tanto, você paga se você quiser. Ele não tem culpa nenhuma. Ele tá na dele. Mas ele vai ser cobrado de acordo com quanto ele ganha mensalmente. Eu entendo isso perfeitamente. Mais uma vez aqui, eu nunca discuti o custo-benefício nessa mesa. Nunca. E não vou fazer isso porque eu não sou cretino. Agora, do ponto de vista técnico, esse cara ajuda pra caramba. O Memphis já tá entre os maiores europeus que passaram no futebol brasileiro? São muitos, né?
Seedorf. Pablo Mari, Petkovic, o Memphis, o espanhol que jogou lá atrás no futebol carioca, Juan Fran. São muitos. Você consegue contar nos dedos de duas mãos, né? Não consegue contar muitos, não. Eu acho que, assim... Não emociona. Essa é uma questão muito subjetiva, né? O Léo pode preferir um, você um, o Ivan outro e tal. Eu acho o Petkovic o maior estrangeiro que passou no futebol brasileiro, mas isso é subjetivo. Isso é completamente subjetivo. Não importa a minha opinião em relação a isso. O que importa é analisar o jogador. O corintiano hoje está em lua de mel com o Memphis Depay. Mas a gente aqui vai ter um senso crítico. Memphis Ele mais tem 10 para a importância. torcida Porque ele tem corintiana. importância, gente. Porque ele tem importância. Durante a festa em Itaquera, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, falou sobre Dorival Júnior, valor da premiação e se Memphis e Fabinho Soldado continuam em 2026. Aí você tem que perguntar para eles, não para mim. Eles deram uma entrevista dizendo que provavelmente está com dificuldade administrativa. Eu estou acabando de falar que a gente administra com 50% mais um. Eu tenho 50%. E se eu for olhar as periferias, eu não administro. Então eu tenho que administrar o Corinthians com o que eu tenho. Se tiver apoio, tudo bem. Se não tiver apoio, vai tocar o Corinthians da forma que tem que ser tocado. Nós vamos reestruturar todos os departamentos e organizar o Corinthians para entregar no final do ano que vem um Corinthians muito melhor do que eu recebi. É uma questão de conversar. Eu não posso falar. O Memphis Depay tem contrato. O Fabinho termina agora. Tem uma questão de conversar. As portas estão abertas para o Dorival. Então é bom deixar bem claro aí que não são 77 milhões. Tirando os descontos de INSS e outros descontos, ele chega por volta de 68. Então não são 77. É bom deixar bem claro que não são 77 milhões. E o Corinthians vai saber administrar esse dinheiro. Eu sou um bom administrador nessa área de dinheiro. Joga dinheiro na minha mão que eu sei fazer. Com dinheiro a gente faz. Agora, duro é ser presidente, é por isso que eu falei. É uma questão de competência ser presidente de uma instituição que estava sem dinheiro e ser campeão. Transferban está entre o nosso processo de administração independente desse dinheiro. Muitos milhões aí na conta do Corinthians e uma agenda cheia para o ano que vem, hein? Tem Libertadores da América, tem a Supercopa Rei diante do Flamengo e também tem votação da estatutária no Corinthians, né? E a eleição do novo presidente. Então, 2026 aí promete para o Corinthians o quanto esse dinheiro aí muda o status do Corinthians para o ano que vem. Eu acho que o desempenho, ou melhor, os resultados esportivos em Copas contrastam com a forma como o Corinthians é administrado. Uma coisa é o Corinthians campeão paulista e o Corinthians campeão na Copa do Brasil, isso é fato. Outra coisa é a forma como o time é administrado, questões financeiras, transferban, tudo isso. Então, não acredite muito nesse discurso do Osmar Stabile. Difícil é fazer um time sem dinheiro. Claro, o Corinthians usa diversas formas de não pagar, de não honrar os seus compromissos. Aí você não precisa nem ter dinheiro. É só você prometer para o outro que você vai pagar, pronto. Quanto tempo o Corinthians ficou com o Ranieri, utilizando o Ranieri, devendo para o Cuiabá, enfrentando o Cuiabá? Então, são várias as oportunidades em que o Corinthians não honrou com seus compromissos. E acho que esse é o primeiro passo para essa nova diretoria do Osmar Stabile. Que o Corinthians consiga honrar com seus compromissos. Depois tem que abater boa parte da sua dívida, que é gigantesca. E se realmente passar a vigorar um fair play financeiro digno, como tem que acontecer no Brasil, o Corinthians terá muitos problemas. A conquista da Copa do Brasil é merecidíssima. O Corinthians é um clube gigantesco. Até por isso precisa se reorganizar. Eu entendo. Eu acho que o corintiano ele tem que comemorar bastante. Não é o momento de pensar no que vai acontecer em 2026 e sim desfrutar de um ano que foi o melhor paulista. Foi o melhor paulista. Em desempenho esportivo. Exatamente, com 2 títulos importantes, as 2 conquistas passando pelo principal rival. Então, assim, o corintiano ele tem que desfrutar disso. Começa 2026, o que o corintiano não pode fazer é esquecer toda a mobilização que o restante da torcida fez para algumas mudanças que são importantes pro restante da história. Então,
quando você cita a reforma estatutária, para mim ela não vai rolar. Não vai rolar. A torcida pressiona bastante, com razão nesse sentido, mas você acha que esses caras vão querer perder o poder? Essa possível, Ivan... Porque Vai fundo. esse é o cenário perfeito para essa gente. Pô, 2 títulos conquistados, vamos empurrar muita coisa para debaixo do tapete. Passar boiar. Esse é o cenário perfeito para essa gente que não gosta do clube, que transformou o Corinthians ou colocou o Corinthians nessa situação. Agora, o que as organizadas fizeram, o que muitos torcedores fizeram, tudo isso não pode ser esquecido. Porque é tudo que eles querem para continuar acabando com o clube como eles fizeram nos últimos anos. Eu acho que essa possível, né, troca de um executivo de futebol por um diretor estatutário vai de encontro a qualquer discurso de modernidade. É um retrocesso. Claro. Um retrocesso. Perfeito. Um retrocesso. De encontro é contra, né? Tá errado. Não estou falando aqui que o Fabinho Soldado seja o maior executivo de futebol do futebol brasileiro. Pode não ser, pode ser para alguns tal. Não, isso não está em discussão. O que está em discussão é a saída de um profissional que foi contratado e aí é outro também que não enfiou a faca no peito de ninguém para pedir salário alto, tal. Isso aí é uma conversa dele com o Corinthians, para colocar um estatutário lá. Quem será esse estatutário? E você em casa não se engane, Osmar Stabile foi vice de Augusto Melo. Então, muita gente hoje no Corinthians quer se dissociar do Augusto Melo, né? Osmar Stabile foi vice de Augusto Melo. Então, não é uma renovação no Corinthians, não é algo novo que começou a partir da entrada do Stabile. É só uma continuação.